tomando um cafezinho, com a graça de Deus. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que eu vou fazer hoje. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que bênção, nosso dia na presença de Deus, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico. Nós estamos vendo sobre a adesão da fé em Deus. O parágrafo hoje é 2716. Vai começar nos dizendo assim: a oração mental é a escuta da palavra de Deus. Então aqui está dando uma afirmação, né? Que a oração mental é escuta da palavra de Deus. Então quando eu medito a palavra, quando eu escuto ela, eu relaciono ela com a minha vida, eu trago a verdade para a minha vida, e essa verdade não tem como, irmão, eu fugir dessa verdade. Um exemplo que eu estava refletindo hoje: às vezes as pessoas não aceitam Maria como mãe, né? Mas a própria palavra direciona. Isabel fala, né, sobre Maria, da onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor. Onde que nós colocamos também a intercessão, a oração, quando nós rezamos um pelo outro, né, os irmãos. E orai e vigiai, onde um ou dois estiver reunido, estarei, em meu nome lá eu estarei no meio, né? E aí, irmão, a gente se colocando humanamente, na nossa pequenez, nós rezamos um pelo outro, nós pedimos: ô irmão, ora aí por mim, ô irmão, ora por mim. Aí eu vou lá e oro, aí eu creio que a minha oração tem poder, que a minha força tem poder, que o que eu peço tem poder diante de Deus. Pedis e receberei. Aí, irmão, eu paro para pensar: se nós, a nossa pequenez, pedindo, nós recebemos a graça, você parou para pensar diante da mãe do meu Senhor? Aquela que intercedeu sem ninguém pedir na festa, nas bodas de Canaã, porque ela não pediu, ela já viu a necessidade. Então, Maria antecipa ali o primeiro milagre de Jesus, porque ela está ali cheia da graça. O que é uma pessoa cheia da graça? É esta convivência com um momento com Deus, é uma pessoa assim agraciada, é a humildade dessa sua serva. Então, diante da humildade, diante de um coração que Deus conhece, meu irmão, a mãe do meu Senhor, a intercessão de Maria. Então não tenhamos dúvidas, é uma afirmação. A oração mental é a escuta da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus também nos afirma, se a palavra de Deus nos direciona, Deus tudo tem um mover para isso, para que eu e você somos filhos amados de Deus, possamos acreditar que todos nós estaremos unidos com Deus, como Maria está unida com Deus, como mãe do meu Senhor. O dogma, né, de Maria ser mãe de Deus, a mãe de Jesus humano e divino. Então acreditar nessa palavra, entrar nessa oração mental, é você ter também o mover da escuta da palavra de Deus, é você se colocar com Deus, você meditar, igual acabamos de meditar aqui. Por quê? Porque eu parei, eu fiquei aqui me colocando diante da palavra dele, diante dos ensinamentos, aí eu fui refletindo tudo isso, meu irmão, no silêncio do meu coração, com a unidade com a igreja, com discernimento. Então não é um mover dos meus pensamentos, estou flutuando, eu estou deduzindo isso, será? Eu acho que Deus falou isso, Deus falou isso no meu coração, né? A gente fala essas palavras, mas quando você fala assim,
você tendo um amparo na palavra de Deus é muito importante. Então a escuta, o que vem para nós, para que não seja uma heresia, é muito importante. Diante dessa escuta, diante da palavra de Deus, diante da verdade, nós não sairmos fora desse mover de Deus. Então por isso, querido irmão, que o próprio Deus veio, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós para nos direcionar. A oração mental é a escuta da palavra de Deus, longe de passiva. O que significa longe de passiva? É longe de não participar, é longe de você não ter iniciativa. Essa escuta é a obediência da fé, acolhida incondicional do servo e adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho, que se tornou servo, e do fiat de sua humilde serva. Então, queridos irmãos, acabei de explicar aqui tudo isso, acabei de falar tudo isso, esse direcionamento, onde que nós vemos aqui essa graça. Então, pega a tua palavra lá em Mateus capítulo 6 e vamos adentrar nesse mover hoje do ensinamento do catecismo sobre a oração mental, é a escuta da palavra de Deus, e também onde que nós colocamos aqui um relacionamento íntimo de amizade. O que explica esse relacionamento íntimo de amizade? Nós estamos falando sobre a oração mental. Eu vou voltar um pouquinho aqui antes de eu ler a palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 5. Pode pegar a tua palavra, Mateus capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler um pouquinho antes aqui no parágrafo 2709. O que é a oração mental? Santa Teresa responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conservamos muitas vezes a sós com esse Deus, por quem nós sabemos amados. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. É uma comunhão. A oração mental é silêncio, este símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. Parágrafo 2718. A oração mental é a união à prece de Cristo na medida em que nos faz participar de seu ministério. 2719. A oração mental é uma comunhão de amor portadora de vida para a multidão na medida em que ela é consentimento a habitar na noite da fé. Então, queridos irmãos, tudo aquilo que a gente já antecipou aqui, as palavras, os ensinamentos, vem trazer para nós esse direcionamento da oração mental. É um relacionamento com Deus, é uma amizade com Deus. E quando você tem amizade, você tem conhecimento do mover de Deus. Então, antes de você ter esse relacionamento profundo com Deus, de você silenciar, você tem que conhecer também. De que forma? Os estudos, a palavra de Deus, você degustar da palavra de Deus, não deixar a palavra de Deus somente fechada. E quando você lê a palavra, medita ela com ensinamento, conforme o ensinamento da igreja, escuta, anota aquilo que você escuta, coloque em prática, faz uma pergunta, que nós fazemos com o Lectio Divino daqui a pouquinho, né? Você coloca em prática aquilo que Deus te mostrou, você coloca em prática aquilo que Deus colocou para você. Então, querido irmão, que neste momento, vamos ler a palavra em Mateus 6, versículo 5. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e o teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Então, queridos irmãos, o que significa isso? Essa palavra, conforme os ensinamentos. E Deus está nos mostrando que nós não podemos ficar buscando aplausos diante da oração. Ah, você ora bonito, você faz isso bonito, nossa, que oração maravilhosa. Mas eu estou praticando ela, eu estou só buscando os aplausos, só falo da boca para fora. Então a oração verdadeira é quando você entra no teu quarto e vive a verdade. Quando você entra no quarto do teu coração, escuta Deus e vive essa verdade. Então, queridos irmãos, e vivendo essa verdade, como nós ouvimos e vivenciamos aqui,
na prática, diante da oração, o silêncio. Olha só, irmãos, nós estamos falando sobre silêncio, escutar Deus, e estava tendo um fundo musical. Acabou a bateria desse aparelho, né? Então tudo que nós vivenciamos é um sinal de Deus. E esse silêncio faz nós ouvirmos a Deus. Será que eu estou parando para ouvir a Deus diante das minhas situações? Será que eu estou colocando em prática a palavra de Deus? Estou vivendo essa palavra dentro do meu coração? Ou eu somente rezo da boca para fora? É muito importante, irmão, a gente rezar um terço. É muito importante a gente ir à missa. É muito importante, nós irmãos protestantes, ir ao culto. Mas será que eu coloco em prática o que eu ouço lá? Ou eu só vivo do status? Eu sou evangélico, né? Eu sou protestante, eu sou católico. Aí eu saio de dentro de ouvir a palavra de Deus num local que eu ouço a palavra de Deus, numa meditação. Será que eu paro e reflito? Eu ouço a Deus? Será que eu vou lá na frente onde que está o sacrário e fico lá em oração, fico rezando o terço? Eu vejo muitas pessoas rezarem, é maravilhoso. Mas será que eu ouço um pouquinho a Deus? Aquilo que Deus quer de mim? Aquilo que Deus quer para a minha vida, a mudança que Ele quer para mim? Então o ouvir a Deus, irmão, é abrir os ouvidos para a graça do meu coração. É quando eu vejo a graça visível no meu agir. Um exemplo, o cara que é beberrão para de beber, o cara que é drogado para com o vício, o cara que adultera para de adulterar, o cara que é mentiroso para de mentir, o cara que rouba para de roubar, o cara que é irado para de se irar. E aí quem fofoca para de fofocar, de maldizer o irmão, destruir o irmão, para de ser invejoso, para de maltratar. É uma pessoa alegre em Jesus. É uma pessoa alegre em Deus. É uma pessoa que vive a graça, que busca viver essa graça. Porque, irmão, talvez a gente tenha as dificuldades nossas, que nós temos que batalhar muito para retirar de nós. E essas dificuldades, quando eu encontro elas, é uma luz já. Então, diante da luz que vem de Deus, quando eu encontro a verdade, eu tenho que lutar para vencer isso. Vamos terminar este momento. A gente sempre encerra com um Pai Nosso. Mas eu te convido hoje, a tudo que nós meditamos aqui, nós vamos terminar em silêncio. Um silêncio que você tem que ouvir a verdade de Deus. E qual é a verdade? Será que eu estou vivendo a verdade? Ou eu busco somente os aplausos? E como está o meu interior? Este relacionamento de amizade com Deus. Como que eu vou ferir a amizade com Deus? Quando eu estou no pecado mortal. Reflete, irmão, nesse silêncio. Como está a minha amizade com Deus? Eu quero conviver com o pecado e eu não reflito isso? A oração mental é a escuta da palavra de Deus. Escutemos a verdade que vem de Deus. Viver assim, irmãos, não provoque se você não sustentar a tua fé. Como se você não provoque algo que você não vai aguentar. Por exemplo, assim, eu estou querendo parar com a bebida, eu não vou lá no local que tem a bebida e ficar lá, eu sou mais forte que isso. Não provoque. Eu quero parar com o adultério, eu não vou ficar vendo vídeos pornográficos. Eu quero parar com as mentiras, eu não vou ficar buscando nem brincadeiras. Nem brincadeirinhas. Não provoque. Se você não aguentar, sustentar a tua fé. Senhor, obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.